Olá, tudo bem com vocês? Professora Ana Flávia. Hoje iremos abordar sobre a hidrografia e o clima do continente europeu. Vamos iniciar nossa aula. Hidrografia da Europa. Bem, é marcada pela grande quantidade de rios. Apesar da existência de elevadas altitudes, o relevo europeu caracteriza-se por áreas com menos de 200 metros acima do nível do mar, onde as regiões mais elevadas são os Alpes, os Pirineus, o Planalto Central da Rússia, que funciona como importante centro dispersor de água. Na Europa também podemos encontrar um grande número de rios, que desaguam em oceanos, mares, e esses rios são caracterizados como Reno, Danúbio e Volga. As capitais europeias são banhadas por importantes rios. Temos aqui alguns exemplos. O rio Tamisa, em Londres, na Inglaterra, o rio Sena, em Paris, na França, o rio Spree, em Berlim, na Alemanha, e o rio Danúbio, em Viena, principalmente. E aí os países que se destacam: Áustria, Eslováquia, Hungria e Sérvia. Os rios europeus são historicamente importantes, como meio de transportes, que facilitou o desenvolvimento do comércio e da industrialização. Além dos rios, o norte da Europa possui importantes lagos, em sua maioria parte de origem glacial, ou seja, esses rios ficam próximos do Círculo Polar Ártico. Vamos estudar agora um pouco sobre o rio Volga. É o maior rio da Europa, sua nascente fica na Rússia e a foz fica no Mar Cáspio, ou seja, ele nasce na Rússia, deságua no Mar Cáspio. E quais são os aspectos históricos do rio Volga? Bem, a sua principal rota foi entre a Ásia Central e a Europa desde o século VIII. Após a invasão mongol em 1223, as cidades ao longo do rio desapontam como uma rota de navegação. A utilização do rio foi para o comércio inicialmente, a partir de 1709. Já no final do século XIX, estimava-se cerca de 300 mil embarcações ao longo do rio Volga. E essas navegações fizeram com que a economia da Europa começasse a se evoluir. E em 1843 teve a sua navegação ampliada com a construção da sua primeira barragem do lado alto, tomando possível navegação no período do verão. As principais vias férreas de ligação oeste e leste passam pela região do Volga. Ao longo do Volga são cultivados cereais, frutos e também possui ricas jazidas de petróleo e gás natural, além da criação de bovinos e suínos, ou seja, eles desenvolveram às margens do rio e próximo do rio a atividade agrícola, a atividade pecuária e o extrativismo mineral. Já em 1909, havia a necessidade de aumentar a capacidade de navegação, mas as obras foram postergadas por conta da Primeira Guerra Mundial. E em 1921, iniciou-se a reparação dos danos após a guerra, liderado pelo ditador Stalin, chamada de Reconstrução Socialista de Volga. Em 1930, as grandes construções e a engenharia alteraram o curso do Volga, tornando-o um canal artificial e navegável em todo o seu curso. Essas construções se estenderam até 1980. E essa navegação só ampliou-se após a construção das grandes barragens no governo de Stalin, onde grandes empresas privadas operaram navios de carga e de passageiros. Desde o fim da União Soviética até os dias atuais, cereais e petróleo são as principais cargas transportadas no rio Volga, ou seja, aqui ele pratica as duas atividades, a agrícola e o extrativismo mineral. Quais as principais curiosidades sobre o rio Volga? Bem, o rio ele congela nas partes altas e médias em novembro e na parte baixa em dezembro, ficando livre para navegação cerca de 200 dias por ano. Dentro do próprio rio também foi encontrado um veículo de combate e foi retirado em janeiro de 2011. Estima-se que esse veículo estava no fundo do rio desde 1942. Vamos conhecer um pouco a história do rio Danúbio. Ele atravessa territórios e delimita fronteiras, onde essas fronteiras e esses territórios correspondem aos países que ficam numa divisão da Europa, entre oriental e ocidental. Os países que têm o rio Danúbio como seu principal rio pertencem a um lado oriental. Esses países são Alemanha, Áustria, República Tcheca, Croácia, Hungria,
Sérvia, Romênia, Bulgária e Ucrânia. E qual a importância do Rio Danúbio para esses países europeus? Bem, além de seu potencial de navegação, ele delimita territórios, ou seja, é usado como fronteira natural de 10 países europeus que vimos anteriormente. Já no sistema de transporte, o Rio Danúbio ocupa um lugar de destaque, pois é utilizado como um importante ponto de ligação entre distintos lugares dentro da Europa. E quais as capitais da Europa que o Rio Danúbio atravessa? Bem, nós temos Bratislava, que fica na Eslováquia, Viena, que fica na Áustria, Budapeste, na Hungria e Belgrado, que fica na Sérvia. Lembrando que o Rio Danúbio começa na Floresta Negra, na Alemanha, e deságua no Mar Negro, atravessando 4 principais capitais europeias, que são Bratislava, Viena, Budapeste e Belgrado. E por que o Rio Danúbio é tão importante para os europeus? Bem, o rio possui uma importância econômica, social e ambiental na Europa. Já no aspecto social, torna-se um importante meio utilizado para a ligação entre países europeus. E ele se torna um rio de integração, porque além de ser o segundo maior em comprimento da Europa, as suas principais características estão relacionadas ao território e às fronteiras entre 10 países. Lembrando que esses países são Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria, Croácia, Sérvia, Romênia e Bulgária. Já o Rio Reno, ele tem características diferentes. Ele nasce nos Alpes suíços, corta a Alemanha, passa pela Holanda e deságua no norte do continente europeu. E ele se torna importante por ter uma rota de comércio ligando culturas e países, ou seja, ele nasce nos Alpes suíços, em Zurique, passa por toda a Alemanha, corta a Holanda e deságua no oceano. Então, para ficar bem claro, o rio Reno nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte europeu. Atravessa o sul a norte, a Suíça, a Áustria, a França, a Alemanha e os Países Baixos. Todos eles fazem parte da Europa Ocidental. E qual a importância do rio Reno para a economia? Bem, o Reno, economicamente, é um dos rios mais importantes do planeta. Por ele, os navios transportam turistas, mas o transporte de ferro e carvão, extraídos das minas das regiões vizinhas e ainda mais importante para a economia da região. Bem, agora iremos abordar os tipos de clima geral, ou seja, onde cada clima se localiza dentro do território mundial. Analise o mapa com calma e perceba que cada clima ele tem características diferentes e se localiza em vários territórios do nosso planeta. O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos que contribuem para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá características totalmente diferentes. Atualmente, existem diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com seus principais elementos, como radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Você sabia que o nosso planeta possui vários subtipos de clima? Não? Pois vamos conhecer um pouco agora. O clima equatorial, ele é presente nas zonas tropicais, ou seja, próxima à linha do Equador. Exemplo, Amazônia, África e Indonésia. O clima equatorial também apresenta temperaturas elevadas, em torno de 25 graus, pequenas amplitudes térmicas e muita umidade. Já o clima tropical ocorre na maior parte das regiões localizadas entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 20 graus, e 2 estações bem definidas, uma quente e úmida, que é o verão, e outra mais fria e seca, que é o inverno. A quantidade de umidade varia conforme a sua localização dentro do nosso planeta. Ainda sobre o clima tropical, ele pode ser dividido em clima tropical
úmido ou litorâneo, e o clima tropical continental ou clima tropical típico. As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas, em razão da variação da altitude, o que configura um clima tropical de altitude. Já o clima temperado, ele é presente em médias altitudes. É o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas. Quais são as 4 estações? Primavera, verão, outono e inverno. Possuem temperaturas mais amenas, que variam em torno de 8 graus e 15 graus, e a umidade que varia de acordo com a sua localização. Quanto mais próximo do litoral, mais úmido. Esse tipo de clima ele é dividido em temperado oceânico e temperado continental. Qual a característica de cada? O temperado oceânico é mais úmido e apresenta invernos menos rigorosos em virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais tempo para se resfriar, ele mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica entre o verão e o inverno. Já o clima temperado continental, como não é influenciado pela umidade oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. Já o clima subtropical, ele é presente em áreas de transição, ou seja, entre o clima tropical e o temperado. Apresenta temperaturas mais amenas, com temperaturas negativas no inverno e acima de 30 graus no verão. As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como as do clima temperado, já começam a se delinear. E as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Podemos observar aqui no mapa essa linha de transição entre os climas tropicais e o clima temperado. Nós temos o clima subtropical. Já o clima mediterrâneo, ele costuma ocorrer nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Ele apresenta 2 estações bem definidas, verão quente e seco, e inverno chuvoso e menos quente. As médias de temperatura assemelham-se muito à do clima tropical, mas a quantidade de chuva é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. Lembrando a vocês que o mar Mediterrâneo ele está localizado entre 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Já o clima frio, mais conhecido como subpolar, ele é presente nas regiões mais próximas aos polos. Que regiões são essas? Polo Ártico no norte e Polo Antártico no sul. E apresenta 2 estações bem definidas: verão fresco e inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. E o frio de montanhas ocorre em regiões como cadeias de montanhas, os Andes, Himalaia, montanhas rochosas e os Alpes. Caracteriza-se pelas baixas altitudes, com a grande variedade de temperatura, conforme a altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura, e a presença de neves eternas, que nunca derretem. Polar ou glacial. Ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas. Isso quer dizer o quê? Próximo aos polos norte e sul. Apresenta temperatura baixa durante todo o ano, com médias anuais próximas a 30 graus. Uma grande variação na duração de dia e noite e baixa umidade, com um índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. Temos também o clima desértico. Ele é presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais, ou seja, no norte da África, no Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália e noroeste da Índia, geralmente em regiões de depressão. Apresenta dia e temperaturas negativas durante a noite, baixa umidade chuvosa e escassez e irregularidade. Temos também o clima semiárido, que é encontrado às bordas dos desertos da América do Norte, na América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que, embora não esteja próximo a um deserto, também possui esse tipo de clima, em virtude da baixa umidade existente na região.
Então, vamos conhecer um pouco sobre o clima semiárido no Brasil. Bem, ele corresponde a um dos tipos de clima que apresenta longos períodos de estiagem, ou seja, a seca. Altas temperaturas, média anual de 27 graus, onde as chuvas são escassas e mal distribuídas, ou seja, ocorre pouca chuva. No Brasil, o clima semiárido ou tropical semiárido é encontrado na região brasileira denominada de polígonos da seca. Que região é essa? Região Nordeste. Abrange cerca de 11% do território nacional, localizado nos estados da Bahia, Ceará, Alagoas, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, e ainda parte do sudeste do Brasil, ou seja, o norte de Minas Gerais. O bioma predominante nesse clima é a caatinga, com predominância de vegetação xerófita, ou seja, adaptada aos climas secos. Aqui nós temos um exemplo desse tipo de vegetação. Suas principais características são baixa umidade, altas temperaturas, baixo índice pluviométrico, chuvas irregulares e escassas, pouca variação de temperatura e solos pobres em nutrientes. O clima semiárido também causa grandes problemas sociais, econômicos e ambientais. As regiões que apresentam esse tipo de clima sofrem com esses problemas, gerados principalmente pela falta e escassez de água, dificuldade de desenvolver a agricultura, o que gera pobreza e má condição de vida. No Brasil, nós temos o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para a cidade, em busca de uma vida melhor. Um dos principais problemas ambientais que afeta essa região é a desertificação, ou seja, o processo pelo qual ocorre a intensificação da formação de desertos, gerado pelas mudanças climáticas, que são aquecimento global e o efeito estufa, e a seca extrema, ou seja, a falta de chuva. Após termos estudado sobre cada tipo de clima no mundo, observe o mapa mundi com atenção e identifique onde se predomina todos os climas que estudamos. E aqui encerramos a nossa aula de hoje, Europa, Clima e Hidrografia. Não esqueçam de fazer a leitura do livro, capítulo 5. As atividades deverão ser entregues na escola, lembrando a vocês que a atividade do livro irá valer como nota de trabalho e a atividade do TD como nota bimestral. Até a próxima!